Pessoal, lá no Moodle eu coloquei um arquivo para vocês baixarem, que é isso daqui, ó. Vocês estão vendo aí onde diz aula síncrona, dia 25 de outubro, etc? Sim. Legal, né? Então tá. Então é o seguinte, essa aqui é uma aula que, como a gente já tratou desse assunto, mais ou menos no primeiro semestre, quando a gente falou de água, bacias hidrográficas, o que eu resolvi fazer, já que estava na programação água e poluição hídrica? Eu resolvi fazer uma série de exercícios sobre o assunto, pegando alguns exercícios de vestibular, até chegar numa perspectiva mundial, até chegar na nossa realidade local, no estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que tem um peso maior nas provas do Sul. Então é bom a gente também começar a trabalhar os assuntos regionais. Mas não dá para descartar a relação que esses assuntos regionais do Rio Grande do Sul, da região sul, tem a ver com o Brasil e com o mundo. Né? Então a gente começa do mundo e depois vai funilando até chegar no Rio Grande do Sul. Tá? Se não der para terminar hoje essa análise, depois eu continuo na semana que vem, porque eu acho importante vocês verem como que as questões são tratadas. Né? Então aqui, por exemplo, ó, tem um gráfico que mostra a distribuição de temperatura e de chuvas, pluviosidade e chuvas na cidade de Mumbai, na China, na Índia. Mumbai é o nome atual desse nome aqui, ó, Bombaim, tá? Que décadas atrás se chamava assim na Índia. Então esse aqui é um climograma onde as colunas medem a pluviosidade e a linha a temperatura, tá? Eu já quero dizer para vocês que essa linha aqui não está bem certa, porque aqui nessa pontinha, lá no mês de dezembro, ela deveria estar mais ou menos na altura dessa linha aqui em janeiro, tá? Porque a temperatura é semelhante. Ela não chega aqui em dezembro e cai, como se fosse paraquedas até janeiro. Então, quem fez esse gráfico aqui, eu acho que ele copiou de uma bolsa de valores isso aqui, que não tem muito a ver com o clima. Mas o que importa para nós é saber o que está dizendo a questão, né? E a questão está mostrando aqui que as chuvas se concentram no meio do ano. O meio do ano, para quem não sabe, nessa cidade aqui, que é Mumbai, deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que eu peguei esse negócio. Aqui, ó. Ela está aqui assim, ó. Tá vendo onde está escrito baixa latitude? Nessa pontinha aqui, que é onde está a Índia. Ou seja, está acima da linha do Equador, acima do 0 graus. Então é hemisfério norte. O que significa isso? Que as estações lá são invertidas com relação a nós. Né? No meio do ano, quando é inverno aqui no hemisfério sul, no sul do no Brasil em geral e no sul do Brasil, lá é o verão deles, tá? Só para ficar bem claro isso para vocês, tá certo? Que eu tava aqui. Então, as chuvas são concentradas no verão deles, que é do hemisfério norte, tá? Que é o meio do ano. Isso aqui é o típico clima tropical. Verão quente, inverno mais seco. Veja que aqui que o inverno deles, o inverno do hemisfério norte, tem uns 3 meses de absoluta seca, né? Não chove nada, tá? Só que o clima tropical lá na Índia, ele tem assim o dobro de chuva que nós temos nas regiões mais chuvosas do Brasil. Eles têm cerca do dobro de chuvas no verão deles. É muito, muito, muito chuvoso mesmo, né? É de cair o céu, né? E daí, quando chega no inverno deles, fica uma seca brava, que se essa seca se estender anomalamente, quer dizer, fora do normal, anomalamente, um pouquinho mais de seca, eles têm uma desgraça muito maior, porque daí eles perdem chuva, perdem água, e isso impacta diretamente a safra de arroz deles. Tá? Esse clima lá depende de um regime de chuvas chamado de monções. Por que eu estou falando disso, já que a aula é sobre água? Porque, para te entender a disponibilidade de água no mundo, tu tem que entender o clima. Basicamente o clima. Então tem regiões que chovem muito. Então vocês vão pensar assim, pô, essa região não carece de água, né? Não é bem assim. Porque se eles não tiverem um sistema, a sociedade local não tiver um sistema de represamento de águas, o que vai ocorrer? Eles vão perder água no inverno
e daí vão crescer muito o consumo no verão, e no inverno não vai ter água represada, não vai ter açude. Né? Então, não é o fato de chover muito que quer dizer que há muita disponibilidade de água, entenderam? Esse clima ali na região é chamado de monções, então um clima monsônico, e é um tipo de clima tropical mais chuvoso do que o tropical que nós conhecemos. Só para a gente lembrar, né, os tipos de climas que nós temos no Brasil, eu fiz aqui uma rememoração, tá? Esse primeiro climograma aqui, ó, com linhas azuis muito altas, é o clima mais chuvoso que nós temos no Brasil, que é o equatorial, tá? O tipo 1 corresponde à vegetação da letra A, que é a vegetação da floresta equatorial, amazônica. Se vocês quiserem dizer florestas tropicais, também não está errado, tá? Então, muito chuvoso, muita floresta, porque tem uma grande disponibilidade de água. Depois nós temos aqui Maceió, no litoral da Lagoas, né? Que é um clima tropical litorâneo. Chove muito lá no litoral nordestino no inverno, é diferente do interior do Brasil, tá? E é uma região meio úmida. Diferente do interior do Nordeste, o litoral é bem chuvoso, tá? Então nós temos essa vegetação aqui da letra F, ó, que são os mangues, que é a vegetação que cresce no litoral, aonde junta-se as águas dos rios com a água do mar. Então essa vegetação com raízes para fora, tá? Depois nós temos, sim, o típico clima tropical, que é o de Cuiabá, no interior aqui do Brasilzão, né? Lá no interior da América do Sul, no estado do Mato Grosso. O que a gente observa aqui? Aí já nós estamos no hemisfério sul, correto? Na maior parte do Brasil. Então, vocês veem que as chuvas se concentram no início e no final do ano. Lá onde estão os mesinhos de J, F, M, né? E depois dezembro. Ou seja, as chuvas são concentradas no verão. Verões chuvosos e invernos secos. Esse aqui é o típico clima tropical que tem no interior do Brasil. E a vegetação que corresponde a esse tipo de clima, que tem um verão chuvoso e um inverno, olha aqui o que acontece com a chuva no inverno. Cai abruptamente. Olha lá, ó. Cadê as coluninhas da chuva? Ó, desceu. Desceu que nem um escorregador, né? Isso aí é período de seca deles. Que não é uma seca absoluta, tá? É uma estiagem. A gente chama de seca para facilitar. Então o inverno deles é mais seco, tá? Então essa vegetação, que ora chove muito no verão, ora faz muita seca no inverno, é o chamado cerrado, também conhecido como a savana brasileira, que é caracterizada por essas árvores isoladas e bastante capim alto intercalando as árvores e arbustos. Depois nós temos o clima mais seco do interior do Nordeste, município mais seco do Brasil, Cabaceiras, no interior da Paraíba, né? Chove muito pouco, mas chove mais do que em algumas regiões do globo, como, por exemplo, certas regiões da Europa. Mas vejo que a curva da temperatura está lá em cima, que mesmo o inverno deles tem uma alta temperatura, tá? Não dá para ver direito, o gráfico está pequeno, mas é uma temperatura mínima aqui de inverno que chega a mais de 25 graus, então é quente mesmo no inverno, tá? E as chuvas são muito poucas, mas elas existem. O problema maior do sertão nordestino, lá do interiorzão do Nordeste, é que as chuvas são irregulares. E isso às vezes chega a ser um problema maior do que a falta absoluta de chuvas. Porque quando tu está no deserto, tu sabe que não vai chover. Então tu te programa na tua vida para viver nessas condições. Tu vai viver de poços artesianos, tu vai viver perto de montanha para pegar água das neves que derretem, tu vai se adaptar desse jeito, tu vai sobreviver desse jeito. Agora, quando tu vive num lugar que mais ou menos chove, mais ou menos não chove, e tu não sabe quando é que a chuva vem, tu não tem um padrão, então tá, eu vou plantar agora porque eu conto com a chuva daqui a 2 meses. E daí daqui a 2 meses não vem a chuva, como é que eu faço? Aí eu perco a safra, eu perco o dinheiro, eu tento segurar assim 1, 2 anos, não dá, eu vou embora. Para não dizer coisa pior, às vezes, né? Fome, subnutrição, doenças, etc. Tá? Então, o semiárido do sertão nordestino, o grande problema dele é a irregularidade no padrão de chuvas. Depois eu vou pular Poços de Caldas já e depois eu volto. Porto Alegre, tá, que é o clima aqui que nós temos na região sul,
ele é o subtropical. Claro que na Serra Gaúcha, né, no Planalto Sul-Rio-Grandense, aí é o mesmo subtropical, mas essa curva da temperatura ela é mais baixa. Os verões, em vez de chegar ali tranquilamente, beirando os 30 graus, eles descem mais para uns 20 e poucos. Tá? Claro que, de repente, a gente pega um dia ou outro aqui no Planalto em que faz muito calor, mas isso não é a média. Tá? A média é um pouco mais baixo do que nas regiões mais baixas do Rio Grande do Sul, que é a depressão central ali onde está Porto Alegre, que, como todo mundo conhece, né? Às vezes até se chama de Forno Alegre, porque é um calor absurdo, né? Morei lá 25 anos da minha vida, sei bem como é que é. Ah, tava. Opa. Bom, então para Porto Alegre, a vegetação típica não vai ser a da araucária. A araucária é típica de regiões mais elevadas, tá? Lugares mais altos, correto? Então, o que vai predominar aqui na vegetação? Bom, Porto Alegre é uma área altamente urbanizada, né? É uma metrópole, então tu quase não vê mais vegetação típica. Mas o tipo de ecossistema, o tipo de ambiente onde Porto Alegre está, se tu pegar uma área não urbanizada, aí tu vai ter o predomínio dos chamados pampas, que seria a letra E. Bom, então sobrou para essa cidade mineira de Minas Gerais, né? Mineira, óbvio que é de Minas Gerais, redundância, sobrou a araucária. Aí as pessoas, professor, eu pensei que a araucária era da região sul. Ela é majoritariamente da região sul. Mas na região sudeste, nas áreas mais elevadas, existe a araucária também, porque daí tem se consegue desenvolver o tipo climático, a temperatura baixa ideal para o desenvolvimento da araucária. Tá? E Poços de Caldas é uma cidade mineira próxima à divisa com São Paulo, onde existe planaltos, serras e planaltos de leste e sudeste. O antigo chamado Planalto Atlântico, que é o planaltão de serras que fica mais próximo do litoral brasileiro na região sudeste, tá? E basicamente o clima aqui é o tropical, como tem aqui em Cuiabá, com a diferença de que a temperatura, observe a curva vermelha aqui, ó, ela é bem mais baixa que essa de Cuiabá. Esse aqui é o tropical que está numa área mais alta. É um tropical de altitude. Tá? E o padrão de chuvas é semelhante ao tropical, ó, é verão chuvoso, inverno seco, com a característica de que as colunas de chuva no verão chegam a ser até mais altas. Mas aqui não tem a ver tanto com a altitude, tem a ver com o fato de que Poços de Caldas, em Minas Gerais, está muito mais próximo do Oceano Atlântico do que Cuiabá, lá no meio da América do Sul, no interiorzão do Brasil. Né? Aí, quanto mais próximo do oceano, também tu vai ter mais umidade. Tá? Então, isso aí é só para vocês verem que, voltando à questão da água, que essa aqui, para quem chegou depois, pessoal, é uma aula sobre água e poluição hídrica. Né? Mas não tem como falar de água no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, que a gente vai chegar depois, não sei se nesta aula, talvez na próxima, na semana que vem, não tem como falar disso sem falar de clima. Porque os padrões climáticos é que eles vão mostrar a disponibilidade grande, média ou pequena de água numa região, tá? Então é sempre bom, por exemplo, a gente observa isso aqui. Pô, que legal, chove bastante em Poços de Caldas, legal. Mas tem bastante disponibilidade de água? Naturalmente sim, mas também tem um fluxo. E chega no inverno, cai. E daí se no inverno o padrão de consumo se eleva, muita gente precisa ligar o ar-condicionado ou algum sistema de aquecimento por causa do frio. Sim, também se usa ar-condicionado no frio com temperatura alta. Né? E daí, de repente, as águas das represas estão muito baixas. Aí a temperatura, o consumo de energia pode chegar num pico, né? E se tu não tem uma reserva hídrica aqui, pode faltar energia, que é o que está acontecendo no interior do Brasil agora, né? Com a escassez de chuvas. A gente aqui na região sul não está sofrendo com isso, mas no Brasil, de modo geral, sim, né? Se bem que até nós na região sul podemos ser afetados se a usina hidrelétrica de Itaipu, que fornece energia para a região sul, ela vier a diminuir muito o seu volume de água.
aí nós também seremos afetados. Bom, uma segunda questão aqui, né? Para quem chegou depois, esse arquivo está lá na aula de hoje do Moodle, tá? É só baixar lá que vocês têm. Há alguns fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos continentes, como podemos observar no mapa. Basicamente, aqui, pessoal, o cinza são áreas desérticas e semidesérticas, né? Áridas e semiáridas, tá? E o preto aqui, o mais escuro, são áreas muito chuvosas, né? Com alta pluviosidade. Legal? Basicamente isso que vocês têm que observar aí. Legal? Então, o que a gente vê aqui? Ó? América do Sul, muita disponibilidade de chuva, que pega também a América Central, tá? O centro da África, centro-oeste, porque o leste da África aqui já é mais alto, já é um pouco mais seco, tá? E o sul e sudeste da Ásia, né? Muito chuvoso. E depois nós temos aqui uma linha que acompanha mais ou menos os 30 graus de latitude norte, observa aqui, ó, 30 graus de latitude norte, que vai aqui do meio oeste americano, norte-americano, o norte da África, onde está o Saara, a Península Arábica, aqui a região do Afeganistão, Irã, depois o centro da Ásia, tá? O centro da Austrália e o norte, o extremo norte aqui do Ártico. Pô, mas aqui não tem muito gelo, mas não tem muita chuva. Porque quando tem muito gelo, tu não tem muita evaporação. Sem evaporação, tu não tem muitas nuvens. E, consequentemente, tu não tem muita chuva. Portanto, regiões muito frias são muito secas. Tá? Então, a gente observa aqui que tem muito mais áreas áridas e semiáridas do que áreas muito úmidas no globo. Sim, de modo geral é isso mesmo. Tá? Agora, eu não peguei aqui as precipitações médias, que são aquelas, por exemplo, de zonas temperadas, como Canadá, Estados Unidos, Europa, partes da Ásia, aqui partes da América do Sul, África. Eu não considerei elas, peguei só os extremos aqui, tá? Bom, o que diz aqui, ó? Observe, latitude por hemisférios, né? Norte, 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 sul, 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 né? Então, 60 graus norte é próximo ao polo, 60 graus sul é próximo ao polo, lá na Antártida, tá? 30 graus sul e 30 graus norte é latitude média, tá? 30 graus sul, Porto Alegre. 10 graus norte e 10 graus sul é próximo do Equador, tá? Observe aí como varia a temperatura. Temperatura média. Legal? Então, temperatura média no Ártico, 0 graus. Temperatura média nos 60 graus sul, 9. A Antártida mesmo é mais fria, tá? Mas isso é lá nos 90 graus de latitude sul. Vamos olhar lá para o mapinha que fica mais fácil entender isso. Aqui, ó. Bem aqui, ó, bem aqui no sul, extremo sul, é onde foi registrada a menor temperatura do planeta. 98 graus abaixo de zero. Numa estação de temperatura lá da Antártida, tá? Agora, se eu pegar os 60 graus aqui, ó, nessa linha entre o azul e o laranja, não vai ser tão frio quanto esses 60 graus aqui, ó. Porque esses 60 graus aqui tem mais terra. E onde tem mais terra, tu tem menos umidade. E onde tem menos umidade, a temperatura varia mais para baixo e para cima. Então, o frio aqui desce mais. Tá? Depois, as latitudes médias, aqui nos 30 graus, mais ou menos próximo ao Trópico de Câncer, e aqui os 30 graus, mais ou menos, próximo ao Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Tá? Bom, vamos voltar lá para a nossa questão. Então, aqui está a variação das temperaturas médias. A questão diz assim, ó, ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, que é a distância do Equador, que são aquelas faixas ali que eu mostrei para vocês, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas ao Equador. Por quê? Porque é mais quente. E daí tu tem maior evaporação. Tem maior evaporação, tem maior nebulosidade, mais nuvens. E, portanto, mais chuvas. Tá? Dá uma lidinha aí. Um minutinho para vocês darem uma lida aqui, ó. Da letra A até E.
Qual alternativa vocês acharam correta, pessoal? Alguém arrisca um palpite aí? Então, a letra A diz assim, ó, as grandes extensões de terra fria nas latitudes extremas. Latitude extrema quer dizer aquelas próximas aos polos, tá? Porque no Equador é 0 graus de latitude. A latitude extrema é lá no Polo Norte, lá no Polo Sul. Impedem precipitações mais abundantes. Né? Não está errado, mas olha aqui, ó, ao examinar a tabela, a temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas ao Equador. Tá? Então, o que é latitude próxima ao Equador? É essa área vermelha. O que é essa área vermelha que é próxima ao 0 graus, que é próximo ao Equador, que está entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio? É a chamada zona intertropical. Tá? A média latitude, aqui no norte, aqui no sul, são chamadas zonas temperadas. E as altas latitudes, aqui no norte, aqui no sul, são chamadas zonas polares ou glaciais. Tá? Então, nós estamos falando da baixa latitude, próximo ao Equador. Não é bom perder isso de vista. Tá? Então, vejam a letra C. O ar mais quente tropical, ou seja, da zona intertropical, retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando o quê? As precipitações, que são as chuvas. Tá legal? Ficou a letra C. Bom, aqui a gente tem uma questão, que essas questões com gráficos criativos, a dificuldade é entender o gráfico, tá legal? Então, olha aqui o que mostra. Uma parte horizontal que diz latitude crescente. Quando é latitude crescente, se supõe que parta do zero, que é o Equador, e vá até o máximo, que é a região polar. Então, isso que está aqui embaixo é a mesma coisa que eu sair da linha do Equador, 0 graus, e ir até aqui os 90 graus para o sul, e a mesma coisa que eu sair daqui dos 0 graus e ir até aqui os 90 graus para o norte. É isso que eu estou mostrando ali naquele gráfico. Tá? E o que essa parte inclinada eu já vou falar. Por enquanto, deixa de lado. E o que a gente observa aqui? Na parte tropical, ou seja, naquela parte vermelha ali, laranja, né, sei lá. Eu mostro uma vegetação mais densa, uma floresta pluvial, que depende das chuvas. Tá? Uma vegetação mais diversificada. Aí, quando eu vou para a latitude média, floresta temperada. Quando eu vou mais para o norte, ou mais para o sul, quanto mais eu me distancio, mais para cá, nos 60 graus, e mais para cá, nos 60 graus, já surge a floresta adaptada às neves, floresta de coníferas. Quando eu vou mais para o norte, próximo à alta latitude, aqui no norte e aqui no sul, eu encontro, no máximo, na melhor das hipóteses, uma vegetação formada de líquens e musgos, que eu chamo de tundra. E quando eu vou mais para o norte, mais para o sul, não tem condições de ter vegetação, eu encontro apenas o deserto polar formado de gelo. Tá? Então, essa é a variabilidade que eu tenho em função da latitude. Mas existe outra variabilidade de vegetação, de clima e de vegetação, que é de acordo com a altitude. Tá? Porque, vamos supor, ó, a gente sabe que ao longo do Equador é muito quente, né? Mas vocês se lembram que aqui tem uma parte da África que é mais seca? Eu falei para vocês que era mais alto. Depois chega para cá, é mais úmido, mais chuvoso. Tem a ver com a altitude. É a mesma coisa, eu entro aqui na Amazônia, chuva, 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 chuva. Opa, cheguei aqui e ficou seco. Por quê? Tem um paredão rochoso aqui que é uma cadeia montanhosa. Né? Então, essa variação que as montanhas provocam tem a ver com a altitude. No sopé delas é muito úmido. Na medida que eu vou subindo a altitude, vai surgindo uma floresta mais baixa, com o surgimento de campos, depois mais para cima, onde tem neves, vão aparecendo as coníferas, depois uma vegetação rasteira semelhante à tundra, e depois a ausência de vegetação. Então,
A variabilidade climato-botânica, ela também se dá pela altitude, tá? Para ficar bem claro isso. Tá legal? Agora vamos ver aqui para baixo. Estabeleça. Bom, a questão é: observe o gráfico que relaciona latitude e altitude com as diferentes paisagens climato-botânicas. Estabeleça a correlação entre o binômio latitude e altitude e a diversidade de espécies encontradas nos biomas, que são os conjuntos vegetais apresentados. Pessoal, basicamente, o que eu tenho que dizer aí? Se aumenta a latitude, se chega mais próximo dos polos, o que acontece com a diversidade de espécies? É diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Aqui, ó, onde é tropical, é baixa latitude, é próximo ao Equador. Aqui, onde é polar, é alta latitude, é distante do Equador. Aonde vocês acham que tem mais diversidade de espécies vegetais? Próximo ao Equador ou distante do Equador? É só olhar o desenho. Aqui tem mais vegetação, mais tipos vegetais, né? Então, quanto maior a latitude, quanto mais distante eu estou do Equador, menos espécies eu tenho, menor é a diversidade. Então, a resposta seria basicamente isso. E, claro, para ficar completa a resposta, vocês também poderiam dizer, e o inverso também é verdadeiro, né? Quanto menor a latitude, quanto mais próximo do Equador, maior a diversidade de espécies. Tá? A resposta é nesse sentido. E quanto à altitude? Basicamente, o que eu estou vendo aqui? Quanto mais baixo eu estou, mais úmido é, maior retenção de umidade, né? Por quê? Porque tu tem rios que vão descer aqui com água das chuvas, que vão descer aqui com água das neves, né? E vão acumular aqui. Então, quanto menor a altitude, maior a diversidade vegetal. E quanto maior a altitude, menor a diversidade vegetal. É basicamente isso que tem que escrever aqui. Tá? É observação de gráfico. Então, essa questão A é para ver se vocês sabem interpretar um gráfico. Boa parte das questões de vestibular são assim. Aí, o que isso tem a ver com a questão da água, que é a nossa aula? A questão da água, que é a nossa aula, é que regiões montanhosas, por exemplo, se tu for para a Bolívia, se for para o Peru, dependendo da região que se está, norte do Chile, vai faltar água, apesar das populações não serem numerosas. Então, os caras vão ter que desenvolver uma rede de canais para acumular água. É possível. Tem regiões muito secas no mundo que eles penduram umas espécies de varais, assim, sabe? Claro que tu pode fazer de modo primitivo, até com uma roupa, um lençol, e embaixo colocar uma calha ligada a um recipiente, pode ser até uma panela. E a umidade, o sereno que vai acumulando naquele tecido, ele vai gotejando na calha e levando água até o recipiente. E eles fazem isso, claro, estou dando um exemplo simples, né? Chucro. Mas tu pode fazer isso, tu faz isso, eles fazem isso com obras de engenharia mais complexas, né? E eles drenam a água das montanhas dessa forma, tá? A letra B diz assim, ó, desde a ECO 92 busca-se firmar o Tratado da Biodiversidade. Isso daqui, pessoal, é o pulo do gato. Dificilmente os países mais ricos ou os países que têm mais dinheiro vão querer aprovar isso aí. Reconhecendo o pagamento de direitos de propriedade sobre substâncias derivadas dos biomas. Entendeu? Ó. Cara, olha só isso aqui. Pagamento de direitos de propriedade sobre substâncias derivadas de biomas. Ou seja, tudo aquilo que eu consumo que vem de um determinado bioma, eu vou ter que pagar uma taxa, um imposto. Então, se eu moro lá no Japão e eu importo banana, porque no Japão não é apto a produzir banana, é caro. Eu não tenho muito espaço. Ou melancia, eu vou pagar uma taxa adicional para que os países onde se encontram esses produtos retornem esses investimentos para as populações que cultivam esses produtos. Pessoal, ó, esse aí é o tipo de coisa
que dificilmente é aprovado, porque é o seguinte, ó, seria muito mais dinheiro e tornaria os produtos muito mais caros. Explique por que os países subdesenvolvidos seriam os maiores beneficiados com esse tratado. Basicamente por isso que eu falei, né? Porque a maior parte desses produtos tropicais são produzidos em países mais pobres, né? Que estão aqui, ó. Vamos olhar? Ó, México, América Central, Colômbia, Venezuela, Guiana, Peru, Bolívia, o próprio Brasil, a imensa maioria da África, sul da Ásia, tá? Então, realmente, pagar taxas adicionais pelos produtos provenientes dessas áreas beneficiaria mais os países desenvolvidos. Só que eu tenho uma questão para colocar aqui. Respondendo isso que eu falei, vocês matam essa questão. Porque a maioria desses produtos, né, esses produtos derivados desses biomas, tu pode até citar alguns, café, banana, cacau, amendoim, etc., pode até dar exemplos, provém dos países situados na zona intertropical, onde está a maioria dos países mais pobres. Tu pode até falar isso aí, beleza? Tu resolveu a questão. Agora, o que ia acontecer com isso? Porque quem planta o café é a população de baixa renda na Colômbia. Quem ia capturar o dinheiro desses impostos que os países ricos iam pagar, são os governos desses países pobres. Agora é que vem a questão, que não tem a ver com a aula, mas é interessante. Eles iam repassar direitinho para os colonos lá, os agricultores pobres lá nas serras da Colômbia, no interior da África? Essa que é a questão. Então, na teoria, eu gosto disso. Eu quero ver como é que é realizado na prática, né? Porque a gente sabe que tem grupos financeiros que acabam concentrando esses recursos. E nem são pior os dos países ricos, né? Mas são aqueles que intermediam a relação, que ficam nesses países subdesenvolvidos, que concentram a renda. Aí é que está a complicação. Né? Pessoal, questão 4. Considere as características a seguir, tá? Temperaturas médias superiores a 18 graus Celsius, com diferenças sazonais. O que quer dizer isso aqui? De estação, marcada pelos regimes de chuva. Então, a grande diferença que tu observa de uma estação para outra é se chove mais ou se chove menos. Amplitude térmica, o que é isso? É a diferença entre a máxima e a mínima, ou a média de verão e a média de inverno. Inferior a 6 graus. Se tu está num lugar que a temperatura varia no ano só 6 graus, tu está num lugar estável. Imagina, fez muito calor, 25 graus. Fez muito frio, 19 graus. Ah, não é nada para nós, né? Na região sul. É bem pouco, é quase nada. Imagina, está num lugar que a temperatura mínima é 25, a máxima é 31. É quente para o menos quente. Então é um lugar onde a temperatura varia pouco em relação à realidade global. Claro que se tu for lá para Cuiabá e falar com um nativo lá, uma vez eu fui lá no inverno, tinha dado um ventinho, cara, um ventinho quente. E o cara disse para mim que era uma friagem, mas eles não estavam acostumados, né? E é o inverno deles. Entendeu? Circulação atmosférica controlada por massas equatoriais, massa de ar que vem do Equador, e tropical. Então nós estamos definitivamente num lugar assim, ó. Na área. Eu vou chamar isso aqui de vermelho, tá? Não é bem vermelho, mas seja lá o que for. Nessa área avermelhada aqui, ó. Tá? Porque a massa de ar que predomina no lugar é uma massa de ar da linha do Equador e dos trópicos, que é entre essas linhas aqui, do Câncer e do Capricórnio, tá? Regimes fluviais. Fluviais quer dizer de rio. Os rios dependem basicamente do comportamento da precipitação, das chuvas, tá? Basicamente das chuvas. Poderia ser neve? Poderia, mas é raro nesses lugares. É muito raro. É muito raro porque tu está falando em lugares muito quentes. Exceto se estiver numa montanha, mas aí não é a maioria dos lugares. Paisagens vegetais dominantes. Florestas. Floresta é lugar muito úmido. Latifoliada. O que quer dizer isso? Latifoliada é folha larga.
Folha larga, quer dizer, árvores, plantas com folhas grandes, largas. Não é aquela folhinha pequenininha, fininha de pinheiro que a gente conhece. Onde é que tem florestas latifoliadas? Em ambiente que tem uma mata densa. Onde é que tem mata densa? Onde tem muita chuva. Então cresce muito a vegetação. Aí as espécimes aí elas têm que desenvolver folhas largas para conseguir capturar luz solar. E savana, aqui já deu a dica, é área tropical. Tá? Que savana corresponde ao nosso cerrado e corresponde à própria savana propriamente dita como tem na África. Né? Então dá uma lidinha aqui, entre a letra A e a E, me diga o que tu acha que é. Bom, se falou temperada, já está fora. Que daí está se referindo à parte laranja aqui, que é zona temperada, média latitude. Se falou extratropical, já está fora, porque estão falando de média latitude. Quando o litoral gaúcho e catarinense é atingido por tal do ciclone extratropical, o que quer dizer isso? Um ciclone que se forma em média latitude, onde nós estamos, né? Ao sul do Trópico de Capricórnio. Tá? Extratropical, é fora do trópico. E os ciclones se formam aqui, ó, na zona intertropical. Então, essa área que está por aqui, no avermelhado, né, corresponde a uma área entre os trópicos. Então, é o que a gente chama de intertropical. Está entre os trópicos. Próximo ao Equador, de baixa latitude. E não pode ser muito alto, né? Porque se for muito alto, como vocês viram lá naquele outro gráfico, daí vai ter uma vegetação meio pobre. Então tem que ser uma altitude baixa. Baixa. Baixa quer dizer, então, uma modesta, né? Uma baixa altitude. Deu letra B aí. Tá? Pessoal, 3 grandes Eldorados. O que quer dizer Eldorado? Eldorado corresponde a uma lenda antiga, que era uma cidade toda formada de ouro, né? Os colonizadores espanhóis acreditavam que tinha na América do Sul, e por conta disso atacaram vários reinos povoados, indígenas, escravizaram indígenas para encontrar essa cidade toda de ouro. Né? Nunca encontraram, mas encontraram grandes jazidas nos Andes e escravizaram os indígenas de forma brutal. Brutal. Podem ser reconhecidos contemporaneamente, podem ser reconhecidos atualmente. Quais são esses Eldorados atuais? Os fundos oceânicos, ainda não regulamentados. O que quer dizer isso? Se não é regulamentado mundialmente, cada um pode explorar do jeito que quiser. A Antártida, que é um continente coberto por uma capa de gelo, mas abaixo desse gelo tem terras, tem rochas e, portanto, provavelmente riquezas minerais, partilhada entre as potências, os países mais poderosos e aqueles que estão próximos da Antártida, e a Amazônia, única a pertencer, em sua maior parte, a um só Estado nacional. Ou seja, tanto o oceano quanto a Antártida, elas não têm um dono, mas a Amazônia tem. E a maior parte da Amazônia tem um principal dono, ou seja, o Brasil. Tá? O que ela quis dizer com isso, essa senhora aqui que faleceu já, Berta Becker? Ela quis dizer que a Amazônia ela é extremamente cobiçada, né? Assim como essas outras regiões, mas entra em conflito com o fato de já ter dono. Tá? Então, aqui, agora vem a primeira pergunta. Quais são os grandes recursos associados ao Oceano Atlântico? O que é que mais se tira do Oceano Atlântico? O que tu escreveria aí? Primeiro, a resposta óbvia é que é fonte de alimento de grande parte da população mundial, principalmente países sem grandes extensões territoriais e com grande tradição marítima, como, por exemplo, Japão, como, por exemplo, Noruega, e também grandes países, mas muito frios, como o Canadá.
que é mais fácil obter proteínas voltando-se para o mar do que criando gado no interior. Se bem que o Canadá também cria gado, né? Mas dependendo da região que se está, eles têm muito mais consumo de peixes. Então, o principal recurso associado aí é o pescado, produção de pescado, tá? Esse é o recurso óbvio. Segundo lugar, o que, que é? Que se tira da parte oceânica próximo aos países? Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, tá? Então, minérios e pescado. Tá? Quais são os principais problemas apresentados pela exploração desse oceano? Pessoal, como já deu o meu horário, eu não gosto de dar a resposta, eu gosto de explicar, né? Dar a resposta é muito pobre. Para isso, é só dar o gabarito e vocês leem sozinhos. Então, eu gosto de explicar. Na próxima aula, eu vou dar um exemplo concreto do que está acontecendo agora no Mar Vermelho. É um exemplo concreto e talvez o principal, se não o maior, desastre oceânico já acontecido na humanidade. Ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. Tem um cargueiro enorme vazando um produto químico no ar lá. Só que os detentores desse cargueiro não estão deixando se aproximarem dele para resolver o problema. Isso eu vou explicar na próxima aula, é uma questão geopolítica ali. Mas isso aqui é um item para vocês pensarem, tá? E depois aqui. Pessoal, deixa eu voltar aqui para nossa sala. É assim, ó, deem uma olhada nessas questões, elas são muito legais, tá? E elas vão ajudar muito vocês a entenderem essa questão da distribuição da água e da poluição das águas no mundo. Falou? Por hora é isso, então. Encerro a nossa aula aqui hoje, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição de vocês.